Quando o grupo finalmente entrou no centro Pokémon da rota, vários treinadores olharam imediatamente na direção deles. Principalmente por causa de Electabuzz. O Pokémon entrou no saguão como se fosse dono do lugar, ignorando completamente os olhares assustados ao redor enquanto pequenas faíscas escapavam dos braços dele. Uma Chansey quase deixou cair uma bandeja inteira quando viu o tamanho do Pokémon elétrico. Ok, isso definitivamente chama atenção demais, murmurou Noah. Lyra já parecia cansada demais para reagir direito. Butterfree pousou no ombro dela exausto enquanto Bulbasaur continuava observando Electabuzz com cautela. Shelder simplesmente decidiu ficar escondido na bolsa por enquanto. A enfermeira Joy do local apareceu rapidamente ao perceber os Pokémon machucados chegando. Só que ela travou por alguns segundos olhando Electabuzz. O Pokémon encarou ela de volta sem expressão nenhuma. Pequenas correntes elétricas ainda percorriam o corpo dele de forma instável. Amy, meu Deus, ele está ferido. Electabuzz desviou o olhar imediatamente como se odiasse a ideia de parecer machucado. Joy respirou fundo recuperando a postura profissional. Levem todos para a sala de tratamento rápido. Agora. Alguns minutos depois, Butterfree, Bulbasaur e Shelder já estavam recebendo cuidados das Chansey enquanto Lyra aguardava sentada do lado de fora da sala médica. Noah tinha ido comprar comida no mini-mercado do centro Pokémon depois de praticamente desmaiar de fome. E Electabuzz? Electabuzz tinha simplesmente desaparecido. Ah não! Lyra levantou na mesma hora procurando ao redor do saguão. Então ouviu um pequeno tumulto vindo da área externa. Quando saiu pela porta principal, encontrou Electabuzz sentado sozinho perto dos postes de energia atrás do centro Pokémon. O Pokémon tinha arrancado parte da proteção metálica de um transformador velho e agora absorvia pequenas correntes elétricas diretamente dos cabos. Faíscas azuis iluminavam a noite ao redor dele. Lyra parou alguns metros distante observando em silêncio. Electabuzz claramente percebeu ela chegando. Mas não falou nada. Só continuou absorvendo energia calmamente. Depois de alguns segundos, ela decidiu sentar perto da parede próxima. Não perto demais. Ela ainda valorizava continuar viva. O vento frio atravessava o estacionamento vazio do centro Pokémon enquanto o som da eletricidade preenchia o silêncio entre eles. Então, obrigada por proteger aqueles Pokémon lá dentro. Electabuzz abriu um dos olhos lentamente. Você estava lutando sozinho mesmo machucado. O Pokémon desviou o olhar irritado como se não gostasse do elogio. Lyra ficou quieta alguns segundos antes de continuar. Você é muito forte. Dessa vez Electabuzz olhou diretamente para ela. Pela primeira vez sem raiva imediata. Só observando. Então ele soltou um pequeno som baixo antes de voltar a absorver energia do poste. Não parecia exatamente amigável. Mas também não parecia mais querendo ir embora. Lyra começou a sorrir de leve. Acho que isso é progresso. Electabuzz soltou uma pequena faísca na direção dela imediatamente. Ei! O Pokémon virou o rosto escondendo completamente o que parecia ser o equivalente elétrico de uma risada. Quando Noah finalmente apareceu carregando comida, encontrou os dois sentados perto dos postes como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tenho medo de perguntar como vocês chegaram nisso. Honestamente? Eu também. Mais tarde naquela noite, depois que todos os Pokémon já tinham sido tratados, o grupo acabou dormindo numa das áreas coletivas do centro Pokémon. Butterfree dormia enrolado perto da mochila. Shelder descansava tranquilamente numa bacia com água fresca. Bulbasaur dormia perto da cama dela como sempre. E Electabuzz? Electabuzz estava sentado perto da janela observando a tempestade distante do lado de fora. Ele recusou completamente a Pokébula quando Lyra tentou oferecer. Tá bom. Dorme onde quiser então. O Pokémon nem respondeu. Só continuou olhando os relâmpagos distantes no horizonte. Mas durante a madrugada, quando Lyra acordou rapidamente por causa de um trovão forte, percebeu uma coisa. Electabuzz ainda estava acordado. E discretamente, observava o grupo dormindo em silêncio.
como se estivesse garantindo que nada acontecesse com eles.